Bom dia, irmãos. Sejam bem-vindos ao canal da Igreja Presbiteriana da Coama. Hoje nós daremos sequência na nossa série de estudos na Confissão de Fé de Westminster e continuaremos o capítulo acerca da justificação, capítulo de número 11 da Confissão de Fé, tá bom? Hoje nós veremos a partir do parágrafo 3, na esperança de concluirmos então este assunto. Vamos abrir a palavra do Senhor? Lá em Romanos 4, versículo 25. Romanos 4, versículo 25, nos diz o seguinte. Romanos 4, versículo 25. Nos diz que Jesus foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitou por causa da nossa justificação. Vamos orar? Bom e gracioso Deus, tenha misericórdia de nós, aplica a Tua palavra em nós. É o que nós pedimos em nome de Cristo Jesus. Amém. O terceiro parágrafo deste capítulo da Confissão de Fé de Westminster nos diz o seguinte: Cristo, pela sua obediência e morte, pagou plenamente a dívida de todos que são justificados. Em lugar deles, fez a seu Pai uma satisfação própria, real e plena. Contudo, como Cristo foi pelo Pai dado em favor deles, e como a obediência e satisfação dele foram aceitas em lugar deles, ambas, livremente, não por qualquer coisa deles existente, a justificação deles é só da livre graça, a fim de que tanto a justiça restrita quanto a abundante graça de Deus sejam glorificadas na justificação dos pecadores. Veja, esta seção da Confissão de Fé, ela nos fala acerca do fundamento da nossa justificação, ok? E o fundamento da nossa justificação nada mais é, e conforme é apresentado aqui, do que a obediência ativa e passiva de Cristo. Perceba que o texto é bem claro em dizer que é a obediência à morte de Cristo que paga plenamente a dívida de todos que são justificados. Veja que o texto também diz que no lugar dos justificados, Cristo fez satisfação própria, real e plena. E o texto prossegue dizendo que Cristo foi pelo Pai dado em favor desses justificados, como obediência e satisfação dele aceitas no lugar deles. Isso é importante porque há quem acredite que nós somos salvos apenas por causa da obediência passiva de Cristo. Primeiro precisamos definir isso. O que é a obediência passiva de Cristo? A obediência passiva de Cristo diz respeito a tudo aquilo que Cristo sofreu no seu estado de humilhação. Quando começa o estado de humilhação de Cristo? Quando ele encarna, ok? E quando termina? Termina na sua sepultura. Quando ele então ressuscita, nós vemos aí então o triunfo de Cristo, o estado de glorificação dele, então de exaltação, mas o de humilhação se dá em decorrência de sua encarnação, a sua vida como um todo, a sua crucificação e a sua morte, tá bom? E sepultamento. Então veja, quem acredite que nós somos salvos apenas por meio do que Cristo sofreu durante toda a sua vida, culminando ali no Calvário. Então há quem realmente acredite nisso, ok? Que nós somos salvos apenas por meio do que Cristo sofreu, pois os nossos pecados requeriam punição, requeria juízo, e Cristo então bebeu do cálice da ira de Deus durante todos os dias da sua vida, tendo ali o ápice na cruz, ok? Naquela maldita cruz. Veja, e acreditar que somos salvos apenas por causa da obediência passiva de Cristo nos traz alguns problemas. Um deles é, se uma vez que Cristo ele é aquele que se submete ao pacto de obras, ok? E sofre apenas as penalidades decorrentes da quebra do homem no pacto de obras, faltaria ainda o elemento da obediência ao pacto de obras para que fôssemos salvos. Afinal de contas, o pacto das obras, a sua essência é aquele que obedece, vive.
a essência da salvação apresentada nas Sagradas Escrituras é que a vida vem em decorrência da obediência, né? Então, de acordo com isso, se Cristo apenas morreu por nós, tudo que ele fez foi pagar o débito de tudo que nós devíamos, até o momento que nós cremos nele, ok? Mas nós ainda não seríamos salvos. Por quê? Porque a justiça de Deus, nesse sentido, ela não foi plenamente satisfeita. Então eu não posso ser considerado filho de Deus, adotado como filho de Deus, ok? Então, na obediência passiva de Cristo, tudo que eu tenho é minha dívida quitada, mas eu não tenho entrada e nem garantia aos céus. Eu não tenho garantia à salvação no sentido de que eu então agora posso viver eternamente com o Senhor. Tudo que eu tive foi a quitação da minha dívida. Isto é, se somos salvos apenas pela obediência passiva de Cristo. Só que o que o texto da Confissão de Fé está nos ensinando é que nós somos salvos tanto pela morte dele, pelo sacrifício dele, quanto pela obediência plena e total dele, ok? É nos dito que Cristo pagou o débito que nós tínhamos para com Deus em dois aspectos, em termos de obediência e de satisfação. É interessante porque, embora nós usamos a expressão obediência para se referir à obediência passiva de Cristo, na obediência passiva de Cristo, o que o nosso Senhor Jesus Cristo ele está fazendo ali nada mais é do que satisfazendo a justiça de Deus no pagamento da nossa dívida. Então, porque quando ele morre na cruz do Calvário, ele brada, né? Tetelestai, né? Está pago, está consumado. Ou seja, aquilo que é requerido foi feito. Tá bom? Mas, quando fala da obediência dele, é que o Senhor Jesus Cristo também, ele viveu para cumprir cada ponto da lei. Ele mesmo diz isso, que não passaria um i sem que tudo se cumprisse. Você também pode ainda atentar nesse aspecto para uma verdade também muito, muito importante apresentada nas Sagradas Escrituras, lá em Gálatas 4, versículo 4, que nos é dito que Cristo, ele foi na plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, nascido da lei, nascido de mulher. Veja, ele nasceu sob a lei. Isso é que significa nascido sob a lei, lá em Gálatas 4. Então, o Senhor Jesus Cristo, ele não apenas veio pagar a nossa dívida no sentido de sofrer no nosso lugar, mas ele vem, inclusive, obedecer no nosso lugar, prestar uma obediência ativa por nós. Então, quando Cristo Jesus ele obedece toda a lei, e é assim que ele é apresentado, você deve se lembrar ainda lá de Gálatas 3:10, que nos diz que o homem viveria por meio da obediência da lei, só que uma vez que ninguém consegue obedecer perfeitamente a lei, todos se tornaram malditos. Mas Gálatas 3:13 nos diz que Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldito em nosso lugar. E alguém aqui pode apenas confundir com o aspecto da obediência passiva, porque ele se tornou maldito no nosso lugar. Mas ele fez isso para nos resgatar da maldição da lei. Ele só nos resgata da maldição da lei se ele for obediente no nosso lugar. Ele toma a nossa maldição sobre ele para nos dar a obediência dele para nós, e assim sermos benditos. Essa mesma verdade se encontra lá em 2 Coríntios 5:21, quando nós aprendemos que ele não tinha pecado e ele se fez pecado, né, por nós, para que nós fôssemos feitos justiça de Deus. Ok? Nós seremos então só justiça de Deus nesse sentido, se formos considerados justos e obedientes diante do Senhor. E só é possível quando nós cremos em Cristo, porque a obediência dele nos é atribuída como obediência. Tudo bem? Então é isso que as Sagradas Escrituras nos mostram. Sim, ela nos mostra que somos salvos por meio do seu sangue. Romanos 5, versículo 8, nos deixa isso evidente. 2 Timóteo 2, versículos 5 e 6.
Mas as Sagradas Escrituras também nos mostram que nós somos redimidos e salvos por meio da obediência do nosso Senhor Jesus Cristo. Ok? Então ele obedeceu perfeitamente e por isso eu posso crer que a salvação me é dada completamente, como diz o texto, e não por qualquer outra coisa que eu venha fazer. E aqui tem até um ponto interessante no próprio texto, né? Quando, além de deixar claro que somos salvos por meio da obediência e da satisfação que há em Cristo Jesus, o texto ainda é enfático em nos afirmar que essa justificação então ocorre por livre graça, ao ponto que a justiça restrita e a abundante graça de Deus sejam glorificadas na justificação dos pecadores. Se Cristo apenas morre para pagar minha dívida, então ainda é requerida obediência, fidelidade da minha parte, que é, inclusive, essa é uma das propostas daquela heresia moderna chamada de nova perspectiva de Paulo, ok? Contudo, a confissão de fé está sendo bem clara em afirmar que não há nada mais que eu possa fazer para a minha justificação e para a minha salvação, porque tudo já foi feito por Cristo. Isso necessariamente tem que nos levar a considerar que a obra oferecida por Cristo, que a satisfação oferecida por Cristo implicava tanto na sua obediência ativa quanto passiva. Tá ok? E aí tem um texto interessante de Romanos 3, versículo 21 a 26, que nos diz o seguinte: mas agora sem lei se manifestou a justiça de Deus testemunhada pela lei e pelos profetas. A justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação, mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação de sua justiça no tempo presente, para ele mesmo ser o justo e o justificador daquele que tem fé em Cristo Jesus. Tá? Então somos justificados aqui gratuitamente por sua graça. Porque em Cristo Jesus, então o Senhor leva em consideração não apenas as imprecações, as penalidades da lei sobre nós, mas leva em consideração também a obediência dele para nos ser atribuída como obediência. E aí, como 2 Coríntios 5, 21 vai nos afirmar claramente, né? Vai deixar extremamente evidente para nós, né? A partir do versículo 19 de 2 Coríntios 5, quando nos diz que ali o Senhor ele vai tirando as nossas transgressões, só é possível por meio de sua obediência também ativa. O versículo 21 é taxativo em nos dizer que ele se fez pecado para que nós fôssemos feitos justiça de Deus. Por isso, Romanos 1, versículo 17, nos lembra que a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé, como está escrito: o justo viverá por fé. Ok? Então, o justo ele viverá pela fé em Cristo Jesus, onde está a justiça de Deus, no sentido que ele sofre tantas penalidades da lei, quanto ele obedece à lei perfeitamente. E isso é retidão, e isso é justiça. E eu me aproprio da justiça dele quando eu creio nele. Ok? Então, quando eu creio em Cristo, não apenas meus débitos são perdoados, mas quando eu creio em Cristo, a obediência dele me é atribuída como obediência. Por isso a Escritura sempre afirma que os justificados estão vestidos de branco. Isso só é possível para nos trazer o conceito de pureza. É assim que Deus nos contempla em Cristo Jesus. Isso não poderia ser possível se a obediência de Cristo ativa, né, o cumprimento da lei, não fosse também atribuído ou imputado a nós. Tá bom? Então somos salvos pela obediência ativa e passiva de Cristo. Logo, isso é um ato da livre graça de Deus
isso nos leva a entender que não há nenhuma participação do homem. Ok? Dito isso, vamos para o quarto parágrafo, ok? O quarto parágrafo vai falar do momento da justificação. Quando é que se dá essa justificação? Diz assim o parágrafo 4. Deus, desde toda a eternidade, decretou justificar todos os eleitos em Cristo. No cumprimento do tempo, e Cristo, no cumprimento do tempo, morreu pelos pecados deles e ressuscitou para a justificação deles. Contudo, eles não são justificados enquanto o Espírito Santo, no tempo próprio, não lhes aplica de fato os méritos de Cristo. Então veja, aqui a confissão de fé vai falar de 3 momentos em que essa justificação ela pode ser entendida que ela se dá. Né? Então, no primeiro momento, no decreto divino, desde toda a eternidade, Deus decretou justificar os eleitos. Se você abrir 1 de Pedro 1, versículo 2, e depois o versículo 19 e 20, o texto vai nos dizer o seguinte, 1 de Pedro 2, 1 de Pedro 1, versículo 2, nos diz o seguinte, a princípio, tá bom? 1 de Pedro 1, versículo 2. Pedro, vou ler desde o versículo 1. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos que são forasteiros na dispersão no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia, eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo, graça e paz vos sejam multiplicados. Então veja, esses eleitos foram eleitos segundo a presciência de Deus, para obediência e aspersão do sangue de Cristo. Então eles já foram eleitos para justificação. Tudo bem? Agora o versículo 19 vai nos dizer o seguinte. Diz assim, que pelo precioso sangue, pelo precioso sangue de Cristo, como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos por amor de vós, e que por meio dele tendes fé em Deus, o qual ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória, de sorte que a vossa fé e esperança estejam em Deus. Tá? Então veja, de acordo com esse texto, Cristo é o cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo. E por que ele foi morto? Por que a obra dele é contemplada antes da fundação do mundo? Em que sentido? Obviamente no seu decreto. Cristo é aquele que morreria por nós e ressuscitaria também por nós e em nós para que fossem justificados. Então, em um primeiro momento, essa justificação se dá no decreto. Quando Deus decreta que seríamos justificados em Cristo Jesus, então é certo que seríamos justificados em Cristo Jesus. Essa justificação ela também se dá, ela é consumada, digamos ali, na cruz do Calvário e na ressurreição de Cristo. Você deve se lembrar de Romanos 4, 25, que diz que Cristo morreu pelos nossos pecados e ressuscitou para a nossa justificação. Então é na morte e ressurreição de Cristo que nós somos justificados. Na morte o preço é pago. Na ressurreição o Pai está dizendo, a obra do meu filho, a obediência do meu filho foi aceita no lugar deles. Então na morte e ressurreição de Cristo se dá a nossa justificação. Então no tempo é aí, é como Gálatas 4,4 vai dizer, vindo porém a plenitude do tempo, Deus enviou seu filho, nascido sob a lei, nascido de mulher. Ok? Então não temos dúvidas quanto a isso de que na cruz do Calvário e na ressurreição é que a nossa justificação é garantida. Não à toa, lá na cruz do Calvário, Cristo diz, está consumado, está pago. Bom? E na sua ressurreição, a nossa justificação é finalmente garantida. Tá bom? Mas quando é que nós nos apropriamos disso? Por isso é necessário falar de um terceiro momento, ou do aspecto subjetivo da justificação. Objetivamente, é lá na cruz do Calvário e contemplado no decreto. Em que sentido? Isso foi decretado e foi lá que a nossa justificação foi garantida, na morte e ressurreição de Cristo. Mas quando é que eu me aproprio dela? Eu me aproprio dela, como o texto vai dizer, quando o Espírito Santo aplica em mim essa salvação. Quando o Espírito Santo, então, aplica esta obra em mim. Ok?
E aí, a partir daí, então, que eu sou declarado justo, né? Embora falemos do Espírito Santo aplicando subjetivamente os benefícios da justificação, é mistério apontar que essa justificação se dá fora do homem, em certo sentido, no tribunal de Deus. Então eu creio que o Espírito Santo coloca dentro de mim é a fé salvadora que me apropria da justiça de Cristo. Mas a sentença é dada no tribunal de Deus. Quando eu creio em Cristo, então Deus já não mais me atribui nem me trata consoante os meus pecados. Tudo bem? Isso é importante de ser dito. Mas eu me aproprio dela, dos benefícios delas, em que momento? Quando eu creio. Essa já é uma obra do Espírito Santo interna. É uma obra dele em nós. Né? A fé, como vai dizer Efésios 2, versículo 8, é um dom de Deus, é uma dádiva de Deus. Ok? E que é operado em nós, obviamente, pelo Santo Espírito. Essa verdade, né, como é que se dá, isso fica ainda muito claro lá em Tito 3, do versículo 4 ao 7. Tito 3, do 4 ao 7, caso você queira acompanhar posteriormente. Tá bom? Então, em que momento se dá a justificação? Objetivamente, decreto e na morte e ressurreição de Cristo. Subjetivamente, isto é, aplicado em nós, né, nos apropriamos dela. Em que momento? Quando o Espírito Santo nos aplica os benefícios da justificação e a fé, que é o instrumento da justificação. Nós vimos isso, né? Pela fé eu me aproprio dos méritos de Cristo. A fé é um instrumento, ok? E aí então chegamos ao quinto parágrafo da Confissão de Fé de Westminster, desse capítulo, né? Do capítulo 11, que nos diz o seguinte: Deus continua a perdoar os pecados dos que são justificados, embora eles nunca poderão decair do estado de justificação. Poderão, contudo, incorrer no paternal desagrado de Deus, a fim de ficar privados da luz do seu rosto, até que se humilhem, confessem os seus pecados, peçam perdão, renovem sua fé e o seu arrependimento. Então, observe bem, o que o texto da Confissão de Fé está nos ensinando? Que uma vez justificado, sempre justificado, é um ato, né? O texto diz, jamais poderemos decair desse estado. É um ato que acontece no tribunal de Deus. Deus não está com o martelinho dizendo, agora você é declarado justo, agora é declarado culpado. Justo, culpado. Por quê? Porque Deus não está justificando de acordo com a minha obediência ou a minha fidelidade. Ele me justificou de acordo com os méritos de Cristo, de acordo com a fidelidade de Cristo. Então isso não precisa ser repetido várias vezes e é suficiente. Então, o que Cristo fez nos é suficiente. Ok? Contudo, nós não continuamos pecando? Sim, continuamos pecando. Várias vezes pecamos. Incorremos, como o texto vai dizer, no paternal desagrado de Deus. E muitas vezes Deus nos priva da luz do seu rosto. Ele nos disciplina. Ele pesa sua mão sobre nós, como fez com Davi lá no Salmo 32, a fim de que nos humilhemos e confessemos os nossos pecados. Então, continuamos a pedir perdão dos pecados, não porque acreditamos que perdemos a nossa justificação ou que perdemos a nossa salvação, mas porque cremos que os nossos pecados são ofensivos a Deus, porque cremos que os nossos pecados são ofensivos a Cristo e ao Espírito Santo. E porque nós desejamos ter comunhão plena. E o pecado nos dá uma sensação de que Deus não nos ama mais. O pecado nos dá uma sensação de que estamos longe de Deus. Mas o perdão dos pecados nos dá a sensação também de que somos filhos, de que o nosso Deus continua em uma aliança eterna conosco. Então, confessar os nossos pecados faz bem para a nossa alma. Confessar os nossos pecados é a atitude mais natural daqueles que agora têm Deus como Pai. E só temos Deus como Pai porque Ele morreu no nosso lugar. A semana que vem será tratada acerca da adoção. A adoção nada mais é do que um dos privilégios, dos muitos privilégios daqueles que foram justificados. Só sou filho por adoção de Deus, porque fui justificado em Cristo Jesus. E filhos sentem, sofrem, quando pecam contra o seu pai, quando ofendem a honra do seu pai. Ok? Então nós continuamos com a necessidade de pedir perdão.
Não porque somos tratados agora no tribunal de Deus como culpados novamente, mas somos culpados pela malignidade do pecado em si, e que mesmo sendo justificados, é uma infâmia, é terrível que ainda pequemos contra o Senhor. Nesse sentido, a Escritura vai nos orientar, mesmo sendo justificados nós, ela vai nos orientar a pedir perdão. Você lembra da oração dominical, né, do Pai Nosso? O que Cristo nos ensina? A orar ao Senhor: perdoa as nossas dívidas. 1 de João, capítulo 1, versículos 7 e 9, vai nos ensinar que se nós dissermos que não temos pecado, fazemos de Deus mentiroso, sua verdade não está em nós. 1 de João 2, versículo 1 em diante, vai nos lembrar que não deveríamos pecar, mas se pecarmos, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo o justo, e devemos pedir perdão para Ele. Tudo bem? Então é fato que nós não perdemos a nossa justificação, mas é fato que continuamos a pedir perdão, porque continuamos sendo pecadores e ofendemos o Senhor. Os nossos pecados agora não servem para nos lançar mais ao inferno, porque Cristo já pagou o preço deles, e Cristo também está me santificando, me libertando do domínio do pecado, ou da influência do pecado, mas eu continuo a ofendê-lo, e por isso eu preciso pedir perdão, e aqueles que são filhos pedem perdão. Bom? Então essa porção da confissão de fé nos ensina essas verdades. Uma vez justificados, sempre justificados, Deus continua perdoando os nossos pecados, porque nós continuamos pecando, e que ainda assim é requerido um arrependimento contínuo, não para a nossa justificação, mas sim para a nossa santificação e para a nossa relação com o Senhor. Ok? Por fim, o último parágrafo deste capítulo da confissão de fé vai nos ensinar que a justificação ela é a mesma em ambas as administrações do pacto, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento. Diz assim o texto da confissão de fé: a justificação dos crentes sob o Velho Testamento era, em todos estes respeitos, a mesma justificação dos crentes sob o Novo Testamento. Ok? Esse é um fato interessante, por quê? Porque se você parar para pensar, Cristo só morre no contexto que nos é apresentado do Novo Testamento. Então, se ele ainda não tinha morrido, como é que seriam salvos aqueles que viveram antes de Cristo ter morrido e ressuscitado? Então, como é que eles poderiam ser salvos e justificados? Isso é um problema, um problema tão grande que a Igreja de Roma chegou a entender que existia um lugar que ficava lá no Hades, na mansão dos mortos, né? Num limbus também, numa orla do Hades, um lugar chamado de Limbus Patrum, ou Limbus dos Pais. A ideia é que os pais, os patriarcas do Antigo Testamento, eles foram salvos, né, só definitivamente apenas quando Cristo vem, morre e ressuscita. Nesse sentido, todos que creram no Messias antes desse evento, eles não poderiam ser salvos porque a obra não havia sido consumada. E por causa disso, eles não poderiam então adentrar os céus. Mas eles também não poderiam ir para o inferno. Então, o pensamento mais lógico da mentalidade romanista é que deveria haver um lugar que não fosse de penalidade, de sofrimento, onde esses pais poderiam e deveriam aguardar o cumprimento da promessa, o sacrifício de Cristo, a crucificação em Cristo Jesus. Bom? E de um certo modo também, essa deveria ser a consequência de todos aqueles que negam a unidade pactual. Pois se não há uma unidade pactual, aqueles que viveram antes de Cristo não tinham como ser salvos por meio de Cristo até que ele consumasse a sua obra, a menos que haja apenas um pacto e Cristo seja o mediador dele em todas as épocas. Ok? E é por isso que a confissão de fé, então, vai ser aqui taxativa em nos mostrar que a justificação dos crentes no Antigo Testamento se deu da mesma maneira que se dá a nossa justificação. E há textos que comprovam isso,
em abundância. Mas eu vou citar um texto objetivamente e vou apontar outros aqui para não nos delongarmos muito, tá bom? Então, se você abrir lá em Romanos, capítulo 3, versículo de 8 a 9, você verá o seguinte, Romanos 3, versículo de 8 a 9. Romanos não, perdão, queridos. Gálatas 3, versículo de 8 a 9. Ok? Então, Gálatas 3, versículo de 8 a 9. Então, nós vamos abrir esse texto de Gálatas 3, 8 a 9, que vai nos dizer o seguinte, né? E depois vamos ler o 13 e 14. Diz assim, Gálatas 3, 8 a 9. Na verdade, eu vou ler desde o versículo 6, é uma mania minha, né? Pedir para abrir um texto e ler os versos anteriores. É porque, geralmente, a lição, né, o ponto está no texto que eu cito. Só que, às vezes, o contexto é importante para entendermos, e é o caso aqui. Veja, é o caso de Abraão que creu em Deus e isso lhe foi imputado para a justiça. Saber, pois, que os da fé que são filhos de Abraão. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus justificaria pela fé os gentios, pré-anunciou o evangelho a Abraão. Em ti serão benditos todos os povos. De modo que os da fé são abençoados com o crente Abraão. A versículo 13 e 14 nos diz o seguinte: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado em madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Jesus Cristo, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Então esse texto é muito claro. Nós somos abençoados e justificados à semelhança de Abraão. Ele é colocado como modelo dessa justificação. Ok? Então, pela fé, somos justificados como Abraão foi pela fé. Aí depois abra o capítulo 11 de Hebreus, que você vai ver uma série de personagens do Antigo Testamento que foram salvos da mesma maneira, pela fé. Nos é dito até acerca de Moisés que ele contemplou os opróbrios de Cristo, a vergonha de Cristo, como bem valiosa do que todos os tesouros do Egito. Ok? E ele preferiu a vergonha de Cristo, o opróbrio de Cristo. Então, todos os crentes da antiga aliança foram salvos da mesma maneira que nós somos, por meio de Cristo Jesus. Esse é um ponto abundante nas Sagradas Escrituras. E aí você diz o seguinte: mas Cristo não tinha morrido. Mas você se lembra lá de 1 de Pedro, no capítulo 1, versículo 19 e 21? Você está lembrado um pouquinho? Quando nos é dito no momento da justificação, e nos é dito lá em 1 de Pedro 1, do versículo 19 a 20, que ele é o cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo? Veja, por mais que ele ainda fosse morrer, o fato de que ele é o Filho de Deus e ele é um fiador que se coloca no nosso lugar e toma a nossa dívida, então a partir do momento que Cristo se apresenta como nosso fiador, então é com ele que o Pai trata. Ok? Então a partir do momento que ele é o nosso fiador e eu entrego a minha dívida a ele, eu creio nele, então é ele que agora vai se... É com ele que o Pai agora tratará diretamente. Enquanto eu não creio nele, é comigo que o Pai trata e eu continuo pecador debaixo da ira. Mas quando eu creio em Cristo, e essa era a distinção dos nossos irmãos no Antigo Testamento, quando eles depositavam sua fé em Cristo, então agora o Pai tratava com o seu Filho, tinha que lidar com o seu Filho como mediador. E como estamos falando do Filho de Deus, né? Do Deus Filho, né, da segunda pessoa da Trindade, a sua palavra ela não cairia em descrédito. É certo que ele consumaria sua obra. Não havia dúvidas quanto a isso. Ok? Então não havia desconfiança da parte do Pai e seu Filho. Era necessário então que aqueles do Antigo Testamento expressassem a sua fé no Cristo que viria. Uma vez que expressava a sua fé, o Pai tratava esses que tinham fé em Cristo como ele nos trata, sabendo que a obra de Cristo era suficiente para justificá-la. E nesse sentido, o Pai olha para o seu Filho, olha para
para a obra que ele executaria, e a certeza que as Sagradas Escrituras nos dá é qual? Que ele é o Cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo. É assim que ele é tratado. Por quê? Porque ele é fiel. E quando nós falamos que ele é fiel, nós estamos dizendo que ele cumprirá o que ele se propõe a fazer. Quando no pacto da redenção Cristo tomou a nossa causa e se colocou como nosso Salvador e como nosso fiador, então, o que é requerido de nós, o que era requerido dos nossos irmãos do Antigo Testamento, era que confiasse nele. E confiando nele, queridos, nós poderíamos ter certeza que o Pai nos trataria de acordo com a justiça do seu Filho. O problema de desconfiança não é do Pai para com o Filho, é nosso para com o Filho. Por isso precisamos confiar e temos os seus benefícios. É claro que na administração do pacto do Antigo Testamento, a demonstração desta confiança, desta fé, se dava por meio de cerimônias, de rituais, que apontavam exatamente a maneira que Cristo satisfaria a justiça de Deus. Por isso, a fé no Antigo Testamento era demonstrada por meio, geralmente, da morte de animais, né? Do cordeiro, que expressava a crença e a fé dos nossos irmãos veterotestamentários de que Cristo morreria no lugar deles. Tá bom? Então, nesse sentido, eles mostravam, sim, Cristo é o cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo. Um cordeiro está sendo sacrificado aqui porque nós cremos que o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo realmente virá. E quando nossos irmãos, então, exerciam fé nesta verdade, então o Pai os tratava de acordo com a justiça que seria manifestada e consumada por Cristo. Ok? Então, é isso, pessoal. O que a doutrina da justificação nos ensina é que, de fato, o Senhor Jesus Cristo satisfez toda a justiça de Deus por meio de sua obediência passiva, sofrendo no nosso lugar o que nós precisávamos sofrer. Ele sofreu. O inferno que nós deveríamos adentrar, ele bebeu ali na cruz do Calvário, né? Ele sofreu o nosso inferno, né? Ele tomou sobre si as nossas transgressões, mas ele também obedeceu no nosso lugar, nos garantindo que nunca mais nós viveremos sobre o terror e a ameaça do inferno. Então, por meio da obediência plena dele, real, né? E satisfatória, é que nós vivemos. Tá? Aprendemos aqui também hoje que, por mais que ele seja o cordeiro que tenha sido morto antes da fundação do mundo, e por mais que essa verdade só tenha sido consumada ali há 2000 anos atrás, eu me aproprio dela e todo eleito se apropria dela quando o Espírito Santo aplica o instrumento que se apropria dos benefícios dessa verdade gloriosa da justificação. Embora ela ocorra diante do tribunal de Deus, quando nós somos declarados justos, quando cremos em Cristo Jesus, nos beneficiamos dessa verdade. Quando o Espírito Santo vem, coloca a fé, que é o instrumento da justificação, em nós, e nos traz também os benefícios da justificação, que são muitos. Inclusive, as próximas aulas tratarão deles. Um, por exemplo, a adoção. Outro, por exemplo, a santificação. Tá bom? Vimos aqui que, embora justificados definitivamente, né, e para todo sempre, nós continuamos pecando. E por isso continuamos a pedir perdão pelos nossos pecados. Não com medo de ir para o inferno, mas porque amamos o nosso Pai, porque amamos a Cristo, nosso mediador e Salvador. E por fim, vimos aqui que a justificação ela é a mesma em todas as épocas. Nós somos salvos da mesma maneira como Adão foi salvo. Adão foi salvo da mesma maneira como fomos salvos, exercendo fé em Cristo. No caso deles, essa fé era demonstrada por meio de sombras, né, que expressava a natureza da obra, do objeto que seria feito pelo objeto da fé deles, Cristo Jesus. No nosso caso, vivemos a realidade. Vivemos crendo que a obra de Cristo já foi feita. Em todo caso, todos são salvos por meio da fidelidade de Cristo Jesus. E por mais que a obra de Cristo não houvesse sido consumada na cruz, consumada
na cruz do Calvário, ainda para os nossos irmãos do Antigo Testamento, uma vez que eles criam em Cristo, o Pai os tratava de acordo com a obra que seria consumada em Cristo Jesus. Porque para o Pai, o Filho é o Cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo. Então o Pai não tinha dúvidas acerca da obediência do seu Filho. Tá bom? Então é isso, pessoal. Que o Senhor aplique essas verdades no nosso coração, tire de nós todo orgulho, toda arrogância, toda prepotência, toda jactância, e imaginarmos que nós somos alguma coisa. Nós não somos coisa alguma fora da obra de Cristo, fora da obra da obediência ativa e passiva de Cristo. O que nós somos é objetos de iras, e nós merecemos ir para o inferno. É porque Cristo foi obediente no nosso lugar, sofrendo toda a ira de Deus, porque ele foi obediente no nosso lugar, obedecendo a lei de Deus, e porque eu creio nisso, é que a justiça dele me é atribuída como justiça, e o Pai então me trata de acordo com seu Filho. Isso joga fora toda e qualquer prepotência ou orgulho, pois só somos aceitos por causa do que Cristo é e do que ele fez. Então vivamos de acordo com essa verdade. Amém. Bom, vamos orar? Bondoso e gracioso Deus, aplica a tua palavra em nós, ó Deus Santo. É o que nós pedimos em nome de Cristo Jesus. Amém. Pessoal, está encerrado. E semana que vem iremos estudar acerca da adoção. Que o Senhor seja com todos e até a próxima, pessoal.